Segunda série, aqui o professor Tales. Nós vamos falar hoje sobre mais uma aula de Física, Física 1. O vídeo de hoje é a respeito do módulo 7. O título do módulo, como vocês podem ver aí, é Potencial Elétrico em Condutores, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um caso bem específico, bem especial, sobre como corpos eletrizados eles vão se comportar com relação ao seu campo elétrico e com relação ao seu potencial em situações específicas. Tá legal? Tá aí o módulo para vocês, módulo 7. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo inicial do módulo. Bom, primeira coisa, nós dizemos que um condutor elétrico ele está em equilíbrio quando um corpo ele está carregado. E qual é a diferença que isso vai gerar? Quando eu tenho um corpo não eletrizado, principalmente se esse corpo for neutro, as cargas elétricas, sejam elas positivas ou negativas, elas vão se espalhar de maneira aleatória, ou seja, você não tem uma especificidade de onde você tem cada carga. Então, independente dessas cargas aqui eu representei como negativas, podiam ser positivas e negativas. Se você tem um corpo não eletrizado ou um condutor elétrico que não se encontra em equilíbrio, essas cargas elas vão se espalhar de qualquer maneira, de maneira aleatória ao longo desse objeto. Agora, quando nós temos um condutor elétrico eletrizado, ou como nós dizemos, um condutor elétrico em equilíbrio, seja ele positivo ou negativo, vai haver uma diferença. Beleza? Normalmente a gente representa isso como objetos circulares, tá? Mas poderia ser com outras formas. A ideia básica é, em um condutor elétrico em equilíbrio, eu tenho o que nós chamamos de homogeneidade de densidade de carga. O que isso significa? Bom, no primeiro e no segundo exemplo aqui do condutor elétrico eletrizado, vocês vão ter um corpo carregado positivamente, no segundo exemplo, um corpo carregado negativamente. Percebe? As cargas estão bem espalhadas e elas estão sempre sendo representadas na superfície do corpo. Por que isso acontece? Como esse corpo ele é um objeto carregado e ele é um condutor, as cargas elétricas elas têm facilidade de movimentação no interior desse corpo. Então, como cargas de mesmo sinal tendem ao afastamento, né? Pensando, por exemplo, nesse corpo aqui carregado negativamente. Se essas cargas estivessem aqui no centro, elas teriam uma tendência natural a se repelirem. Então, como existe uma tendência tão grande a que haja uma repulsão entre esses corpos, elas sempre vão ser representadas, elas sempre vão estar nas extremidades do nosso condutor. Então, lembra disso. Não é à toa que todas as vezes que você viu isso até aqui, seu professor ele sempre desenhava as cargas elétricas, até mesmo na aula de química, né? Sempre que você representava um corpo carregado, você sempre representa as cargas elétricas nas extremidades do seu objeto. E é isso que eu quero que você lembre até aqui. Sempre que a gente falar sobre condutor elétrico em equilíbrio, as cargas ficam nas extremidades. Beleza? É isso que eu quero que você lembre sobre essa parte. Por quê? Bom, a ideia é, quando a gente tem um condutor, aí fica até mais fácil de observar isso quando ele é um condutor esférico, o que vai acontecer? Como as cargas elétricas elas vão se agrupar principalmente nas suas extremidades, o que vai ocorrer com esse objeto? Bom, ele é um condutor esférico, né? Então aqui a gente tem a representação de uma esfera com um raio R, tá bom? Se as cargas elétricas se encontram nas extremidades, significa que eu não tenho cargas elétricas aqui no interior. Consequentemente, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o campo elétrico em um condutor é que no seu interior, devido a uma lei chamada de lei de Gauss, o valor dele é igual a zero. Professor, por que o valor do campo elétrico no interior do condutor é igual a zero? Porque as cargas tendem a se agrupar na extremidade desse condutor, nas extremidades. Se eu não tenho carga aqui dentro, se as cargas fogem aqui para fora, significa dizer que eu não tenho campo elétrico no interior desse objeto, tá bom? Então, isso vai significar que eu vou passar a ter um campo elétrico na superfície da minha esfera e do lado de fora dela. É isso aí. Na superfície da sua esfera, na parte externa como um todo, a gente considera isso com a fórmula de campo elétrico que você já viu, né? Campo elétrico externo é igual a K, Qzão sobre D², beleza? O Qzão em módulo. Quando a gente fala nas
proximidades, em torno, a gente fala com o valor do R, beleza? Então, quando eu estou aqui pertinho da carga, eu vou usar o valor do R. Professor, e se eu estiver encostado na superfície, o que eu faço? Eu digo que ela é metade do valor da proximidade, beleza? Eu vou pegar o valor do campo nas proximidades e vou dividir por 2, tá legal? Bom, a ideia básica desse quadro daqui é mostrar para vocês que quando a gente fala sobre um condutor esférico em equilíbrio, eu posso calcular o campo de 3 maneiras diferentes, na verdade 4. No interior, que vale 0, então não tem cálculo, né? No exterior, que é a fórmula comum a uma determinada distância, nas proximidades e na superfície, beleza? Se o enunciado te falar que o seu condutor ele pode ser considerado uma carga pontiforme, não tem por que você se preocupar com essas duas fórmulas, porque aí o raio dele é desconsiderado, tá? Na verdade, essas duas fórmulas elas não têm um uso tão recorrente quanto a primeira e a noção do conhecimento de que no interior o campo elétrico é 0, tá? Mas elas existem, elas têm sua importância e elas podem aparecer numa prova para você normalmente, tá? Só para dizer que é mais comum a gente usar essas duas primeiras definições, beleza? Ok. Daí, a gente tem como exemplo do que nós conhecemos como campo elétrico nulo o que chamamos de gaiola de Faraday. No filme O Aprendiz de Feiticeiro, de 2010, e no filme dos Power Rangers, de 2007, a gente tem exemplos disso, tá? Aqui nesse primeiro GIF, você pode ver que literalmente você tem 2 personagens dentro de uma gaiola feita de material condutor, metal. E essa gaiola está recebendo vários raios, então ela está ficando eletrizada. Isso daí é um truque que era utilizado por Faraday para entreter parte do público leigo. O que acontece? A gaiola é um condutor elétrico e pelo fato de ser um condutor elétrico, toda a carga que ela recebe fica localizada nas suas extremidades, como a gente viu no slide anterior. Bom, dessa maneira o que vai acontecer? As pessoas que se encontram no interior da gaiola de Faraday, aí nesse primeiro exemplo, elas não vão sofrer dano algum. Beleza? Não é à toa que aí você vê que a menina ela se encontra com as mãos sobre uma parte de metal e mesmo assim ela não acaba sendo eletrocutada. Beleza? Por outro lado, no filme dos Power Rangers de 2017, você encontra aqui um momento em que o ator que interpreta o Jason, ele tá com uma tornozeleira para monitorar o sinal e o paradeiro dele, e ele vai ao encontro do Billy, que pega aqui essa tela metálica e diz que ela funciona como uma gaiola de Faraday. Esse cara daqui ele recebe um sinal elétrico. Ele recebe uma onda eletromagnética que pode transmitir esse sinal. Então, quando essas ondas de rádio são transmitidas aqui e você coloca esse receptor dentro de uma gaiola de Faraday, ele faz com que o campo elétrico aqui dentro seja nulo. Ou seja, nesse momento eles estavam confundindo a polícia. Olha que coisa feia. Então, aqui nós temos 2 exemplos de filmes que aconteceram aí, um não tão recentemente assim e o outro menos recentemente ainda, mas de casos onde a física pode explicar um pouquinho mais do que acontece no seu dia a dia. Muitas vezes, se você vai para, por exemplo, alguma academia ou pratica algum esporte que você deixa o celular num armário, não é incomum você abrir o seu armário e ver que o celular estava sem sinal, estava funcionando, mas sem sinal. Por quê? Porque o próprio armário funcionou para você com uma gaiola de Faraday, um condutor elétrico em equilíbrio, com o interior oco, onde você deixou algum objeto impedindo de receber determinado tipo de sinal. Bom, o poder das pontas. A ideia do poder das pontas, gente, é um caso bastante específico, tá? Toda vez que eu tiver um condutor e ele for oco, o campo elétrico no seu interior é 0. E as cargas elas sempre vão se agrupar nas extremidades desse corpo. A questão é, elas sempre vão tender a ir para a superfície. Só que quando eu analiso uma superfície de uma esfera, fica bem fácil, porque ela é uma superfície bem uniforme. Agora, se a gente tentasse fazer a análise de um corpo em formato de gota, como que seria o agrupamento das cargas nesse corpo, tá? A gota, basicamente, ela tem o fundo esférico e o topo em formato de cone, tá bom? Ou pelo menos foi isso que eu tentei desenhar aqui, eu espero que vocês estejam entendendo a ideia, tá? O que vai acontecer com a ideia da densidade das cargas, ou seja, a quantidade de carga representada,
em função do que a gente chama de poder das pontas. Olha só, a parte de baixo desse segundo desenho, ela vai agrupar uma determinada quantidade de carga que vai ter uma distribuição praticamente homogênea. Agora, a parte de cima, como ela é pontiaguda, ela vai gerar um acúmulo de cargas muito maior. Então, o que eu quero que você lembre sobre o assunto, o poder das pontas? Toda vez que você tiver um objeto, um condutor elétrico, sempre que ele estiver em equilíbrio, sempre que ele estiver eletrizado, se ele tiver pontas, se ele tiver extremidades, se ele tiver vértices, essas regiões serão as regiões que irão apresentar maior densidade de carga, ou seja, onde você tem ponta, você tem maior quantidade de carga, beleza? Onde você tem ponta, você tem maior quantidade de carga, ou seja, você tem maior densidade de carga. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá bom? Isso daí é a ideia do para-raio. Quando você tem um para-raio, gente, como é que ele vai funcionar? Bom, existem diversos tipos de para-raio no mercado, tá? Aqui eu coloquei a foto de um deles, beleza? Isso daqui normalmente é colocado no topo de um prédio, é feito de material condutor, você pode ver que ele é um objeto pontudo. Ele sempre vai ser ligado a um fio com aterramento adequado. E qual é a ideia? O para-raio está aí exatamente para atrair qualquer possibilidade de eletricidade, qualquer descarga elétrica que aconteça em uma tempestade. Por quê? Se ele atingir um prédio, ele pode gerar algum problema, ele pode causar algum dano, ou para alguma pessoa, ou para a rede elétrica do prédio. Quando você mantém um bom para-raio, você atrai toda a eletricidade para ele e esse objeto, consequentemente, estará sendo aterrado, levando todo o excesso de carga possível que poderia gerar algum tipo de dano para a Terra. Da mesma maneira que você viu isso daí no capítulo de atrito, contato e indução, tá? Uma das maneiras de você realizar a indução em um objeto é quando você pode ligá-lo à Terra, tá bom? Só para lembrar vocês, trazer um exemplo a respeito disso. Bom, dando prosseguimento aí para a matéria. Bom, potencial em um condutor esférico. A gente viu a respeito do campo, agora a gente vai tratar a respeito do potencial. Bom, aqui eu tenho potencial esférico, logo aqui eu tenho o raio dessa esfera. Ele vai ser diferente do campo elétrico, porque o potencial ele é uma capacidade. E como a carga elétrica ela fica na superfície, ela pode exercer uma capacidade tanto dentro quanto fora. Beleza? Não existe a necessidade da presença da carga elétrica naquele ponto específico. De forma que no interior e no exterior nós vamos calcular de maneiras diferentes. No exterior é válida a fórmula que você sabia de potencial, Kq sobre D, sem módulo, podendo ser positivo se a carga for positiva, podendo ser negativo se a carga for negativa, tá bom? E no interior, a gente diz que o interior, em qualquer ponto no interior de um condutor esférico em equilíbrio, a gente faz esse cálculo, só que ao invés do valor da distância, a gente coloca o valor do raio e diz que esse potencial, ele em um todo, é constante. Ou seja, para todos os pontos no interior da esfera, o potencial será o mesmo. Beleza? O potencial será o mesmo para todos os pontos no interior. Então, o que você tem que lembrar sobre condutor oco? Beleza? Campo elétrico no interior é zero, potencial elétrico no interior é constante. Tá bom? Dito isso, vou apresentar aqui para vocês alguns gráficos, tá? Um gráfico de potencial e outro de campo elétrico. A começar pelo gráfico de campo elétrico em função da distância, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui a esfera. Essa esfera ela está alinhada exatamente aqui, o centro dela está alinhado exatamente aqui em cima do eixo do campo elétrico. Por quê? A gente viu que existem 3 tipos de campo elétrico, né? Que devem ter importância para a gente, tá bom? Aqui, ó. Se esse cara está alinhado exatamente aqui nesse eixo, significa que, opa, peraí, essa linha representa para a gente uma distância importante. Essa linha representa para a gente o raio da nossa esfera, tá? O raio da nossa esfera. Lembrando, quando a gente tem qualquer parte interior menor do que o raio, o campo elétrico no interior da esfera vai ser igual a zero.
Quando eu tenho especificamente o valor do raio, bom, aí eu vou estar me referindo ao campo elétrico na superfície. Tá bom? Então, eu tenho um intervalo aberto aqui embaixo para o raio, tá? Ele deixa de ser zero e passa a ser o campo na superfície. E para qualquer valor maior do que isso, né? Para qualquer valor diferente disso, eu tenho campo elétrico nas proximidades, tá vendo? Aqui eu tenho para um intervalo de distância bem pequeno, bem parecido com o tamanho do raio, eu tenho campo nas proximidades. Beleza? Para qualquer valor externo à questão das proximidades, a gente tem o campo elétrico externo e a gente usa a fórmula de sempre, tá bom? E aí a gente vai ter essa curva dizendo que o campo elétrico ele diminui conforme o inverso do quadrado da distância. Tá legal? Então, quando a gente fala de campo elétrico, ele pode ser zero, ele pode ser calculado na superfície, ele pode ser calculado nas proximidades e ele tem esse resto desse gráfico daqui, que é quando ele é calculado para a parte exterior. Beleza? É um gráfico bastante completo, bastante cheio de informações. Você tem uma parte aqui nula, tem 2 pontos e depois tem uma curva, tá? Representando campo elétrico no interior, campo elétrico na superfície, campo elétrico nas proximidades e daqui em diante o campo elétrico no exterior do nosso condutor, beleza? Quando a gente fala sobre potencial elétrico, o gráfico é mais simples, tá? Coloquei aqui também a esfera alinhada com o eixo de potencial, eles estão aqui na mesma direção, para representar aqui essa distância, é a distância que a gente conhece como raio. Só que nós dissemos que o interior de uma esfera, o potencial ali, ele é constante. Opa! Então aqui, ó, o potencial ele é constante, ele não muda para os valores menores do que o raio. A partir do momento que você passa o valor do raio, você está falando sobre uma distância, você está aumentando o valor dessa distância. Logo, a distância aí em questão vai gerar para a gente o potencial externo, e a gente sabe que o potencial externo ele é inversamente proporcional à distância. Beleza? Os gráficos que a gente tem são esses, eles são muito parecidos, porque aqui eu tenho uma curva de uma grandeza inversamente proporcional à outra, aqui também, mas o que difere os dois gráficos é essa parte anterior aqui. Tá legal? Bom, um exemplo para a gente tratar um pouquinho a respeito do que a gente acabou de ver, beleza? Um cubo é feito de alumínio, material condutor, está eletrizado em equilíbrio eletrostático. Quanto ao campo elétrico, podemos afirmar que este é mais intenso, de igual intensidade ou tão intenso quanto. Bom, lembrando, ele é de alumínio e está eletrizado e está em equilíbrio. Lembra da forma de um cubo? A gente aprendeu que em um condutor eletrizado, as cargas elas tendem a se acumular nas extremidades. Só que não só se acumular nas extremidades, com uma particularidade. Quando a gente fala do cubo, a gente está falando de um objeto que tenha vértices. Então você vai perceber que a densidade de carga ela vai ser maior próxima aos vértices. Consequentemente, eu tenho um campo elétrico mais intenso, eu tenho um campo elétrico maior nas proximidades aos vértices. Beleza? Ele é mais intenso onde existe maior densidade de carga. Isso acontece na ponta. Lembra do poder das pontas, tá? A resposta adequada aí para esse nosso exemplo é a letra C. Bom, mais um exemplo. Exemplo 2. O gráfico a seguir representa o potencial criado por uma esfera condutora eletrizada em função da distância. Considerando que a constante eletrostática do meio é 1 vezes 10 a décima, determine A, o raio da esfera, B, a carga. Cara, a letra A, ela veio de presente para você que prestou atenção no gráfico que eu desenhei aqui no slide. Potencial constante no interior, potencial decrescente no exterior. Esse ponto daqui, até onde ela é constante, é o raio. Então eu sei que esse cara vale 30, olha a unidade dele, 30 centímetros. Então o raio da esfera vale, se a gente chegar aqui para o lado, 30 centímetros ou, como a gente vai usar daqui para frente, 0,3 metros no sistema internacional. Tá bom? É a carga elétrica existente na esfera. Para isso a gente usa a fórmula de potencial. Tá bem? Posso usar a fórmula de potencial para qualquer um desses valores aqui combinado com qualquer um desses valores. Se eu disser que o potencial vale 2 vezes 10 à quinta,
vou usar a distância 30 centímetros, só que tem que passar para metro. Se eu disser que vale 1 vezes 10 à quinta, posso usar a distância 60, só que tem que passar para metro. Como eu já passei o 30 centímetros para metro, eu vou usar os 2 vezes 10 à quinta, tá? Então, quando a gente fala, aqui eu ainda estou me referindo ao interior de um condutor, então, potencial interior é Kq sobre o raio. 2 vezes 10 à quinta é o potencial, né? Professor, de onde veio 10 à quinta? Aqui, ó. 2 vezes 10 à quinta. Todos esses caras estão multiplicados por 10 à quinta. É igual ao K, 1 vezes 10 à décima, que a questão me deu aqui. Não quis escrever 1,0, ele é dispensável, tá? Dividido pela distância, que são 30 centímetros, passei para metro 0,3. Se eu passar o 0,3 está dividindo multiplicando, e o 10 à décima que está multiplicando dividindo. Só que dividir por potência é multiplicar por ela com sinal trocado. Então, 10 vezes 10 é menos 10. Quando a gente multiplica isso tudo, eu tenho que o resultado dá 6 vezes 10 é menos 6. Na verdade, dá 0,6 vezes 10 é menos 5, né? Mas aí é virgulando uma casa para ficar no sistema internacional. E aí eu posso dizer que o valor do Qzão é igual a 6 microcoulombs, ou 6 vezes 10 elevado a menos 6 também é aceitável, beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? A explicação do módulo foi essa, que nós fizemos alguns exercícios. Tentem fazer os exercícios do livro também, isso é muito importante, não fica só assistindo o vídeo e deixa o exercício de lado. Assiste o vídeo, tenta fazer o exercício, se travar no exercício, vem assistir o vídeo novamente, mantenha a prática, estude durante esse período e se mantenha em segurança. Tá legal, gente? Até a próxima e ótimos estudos para vocês.